esse ministério das duas testemunhas, eu anotei aqui, que envolve apregoar a palavra de Deus para arrependimento, realizar sinais como consequências de muitos que não vão ouvir a palavra, a mensagem do reino. E também eu percebo aqui que as duas testemunhas vão causar danos a fim de enfraquecer o sistema babilônico. Então eu vejo essa segunda trombeta como algo literal acontecendo para provocar, né, esse colapso nas nações. E esse trabalhar de Deus vai provocar cada vez mais nas nações esse arrependimento em cada um. Percebe-se que lá em Êxodo 12:12, o Senhor diz assim: eu cumprirei juízo contra os deuses do Egito. Então, cada sinal ali, cada praga derramada sobre o Egito, foram 10 pragas, ali apontam também para juízo do Senhor contra os deuses que manipulavam aquela nação. E da mesma forma, nós realizamos um paralelo para os últimos dias. Esses deuses, ou seja, esse império das trevas, eles se sustentam por muitos desejos carnais. A gente olha aí a ganância, a imoralidade, a soberba, o poder, a fama, e eles usam ferramentas para alimentar a cada um deles. Que ferramentas são essas? Que muitos nas nações idolatram, né? Uma idolatria, a tecnologia e principalmente a ganância pelo dinheiro. Então, o mercado financeiro alimenta essas nações e a humanidade vai se tornando cada vez mais entorpecida pelo sistema babilônico. E o Senhor vai provocar um colapso no sistema babilônico, cada vez mais. E a humanidade vai se encontrar num cenário totalmente contrário àquilo que ela vivenciava no seu dia a dia. Isso vai mover, vai provocar nela uma sensação de buscar o Senhor ou, cada vez mais, sofrer os danos em decorrência das trombetas. Então, eu percebo isso. E nós, até trazer um dado aqui, muito importante acerca disso, do tanto que o transporte marítimo mercante, ela é importante para o mercado financeiro. Peguei aqui como fonte a Marinha Mercante Brasileira. Eles mencionam que 90% do transporte mercante ocorrem nas transações internacionais, ou seja, todo o comércio mundial, 90% através do transporte mercante marítimo. Então, olha a importância das navegações para o mercado financeiro. O Senhor vai derramar um dano considerável de derrubar aí 1/3 desse poder todo de manipulação da humanidade que o sistema babilônico está exercendo. Vai virar um colapso, e esse colapso vai gerar cada vez mais na humanidade a importância de alcançar esse arrependimento que o Senhor vai requerer de todos. Até porque são 360 milhões de quilômetros quadrados na superfície marítima. São dezenas e dezenas de milhares de navegações que serão afligidos. A gente não pode se esquecer de que nós estamos falando de trombetas também. E trombetas, a gente sabe, são anunciações. E Deus quer nos chamar para um evento, que é o evento da última semana. Então,
Quando a gente olha todas essas catástrofes acontecendo, por exemplo, da primeira trombeta que atinge as árvores, e depois o da segunda trombeta que atinge o mar, e a gente consegue pegar tudo isso, a humanidade, todo esse sistema que o próprio irmão Ricardo trouxe, vai querer achar o quê? Um culpado. Não tenha dúvida disso. Vai querer achar um culpado. Então a gente está vendo aí que nessa primeira metade da semana, onde as duas testemunhas estão pregando, e o que elas têm o poder, né, nas bocas, né, para proferir, né, toda sorte de pragas, entendeu? E também para transformar em sangue o mar quantas vezes quisesse, né? A gente sabe que pode ser, estão falando aí de alegoria, mas também está falando de pragas, de flagelos. Então, o que acontece? Todo o sistema vai querer identificar alguém e culpar alguém por isso. Então, não é um absurdo que a gente está trazendo aqui. Não é um absurdo. Porque essas coisas todas acontecendo, alguém vai ser o culpado. Então, quando chegar aí a solução, entre aspas, qual é a solução que eles vão ter? Um representante único que vai dar fim a todo esse, entre aspas, problema. Quando chegar a essa solução, que a gente sabe que a metade da semana vai se levantar ali um rei deles para tentar resolver esse problema. Entre aspas. A gente que estuda aqui sobre essa última semana de Daniel, a gente vê sobre essa grande perseguição. Por que estarão sendo perseguidos? Porque essas duas testemunhas, foi que por intermédio delas, todos essas catástrofes foram ali sendo desenvolvidas sobre a terra, pela ação de Deus. E eu consigo ver isso também lá em Joel 2. Os irmãos que conhecem o texto, em Joel 1 ainda diz assim, no versículo 15: Que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruindo o mantimento diante dos vossos olhos, e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. E ali ainda fala sobre gado, ainda fala sobre o fogo consumidor. E no capítulo 2 inicia assim: Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate ao meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. É um dia de quê? Dia de escuridade e densas trevas, dias de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra como jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. Então, assim, a gente está vendo que a promessa de Deus é uma terra que vai ser transformada, mas primeiro a terra foi desolada. Então não é um absurdo a gente entender que essas catástrofes estão acontecendo. Porque Deus precisa purificar. E estes sinais que estarão acontecendo das trombetas tocando, primeiramente, serve para despertar as nações, porque vai ser um vale de decisão onde ali vai estar sendo anunciado primeiramente a mensagem da besta, né, o sinal da besta, e Deus vai estar mostrando por intermédio da pregação das duas testemunhas que essa não é a verdade do evangelho. Então, multidões e multidões estarão postos no vale da decisão neste ponto. E a gente sabe que as nações, muitos dentre as nações, irão entrar para esse milênio, não como igreja, mas como nação. Então, eu acredito que essas trombetas, elas vêm, sim, para que possa mostrar que o tempo está próximo. Nós estaremos entrando ali, no caso, na festa das trombetas. Sim. A festa das trombetas, ela tem como que propósito? Preparar o povo para o encontro. Qual encontro? A festa dos tabernáculos. Isso. Então, a festa das trombetas, ela primeiro passa por um processo de anunciação, por isso que a trombeta vai estar anunciando, chamando o povo, para quê? Para se preparar para o arrependimento, porque logo em seguida a festa das trombetas tem a expiação, né? Chama as pessoas para o arrependimento.
Só que a pregação do evangelho, nesse momento, ela não vai estar apenas sendo uma pregação única. Os profetas profetizam, né? Deus dá autoridade para os profetas profetizarem. Mas agora, junto com a pregação, vem também o juízo. Então, o juízo, ele também faz parte da pregação, né? O juízo também agora dentro desse contexto, faz parte ali, junto com o evangelho. Por quê? Porque durante 2000 anos, a gente já está pregando a palavra. Com umas coisas erradas aqui, outras ali, isso nem não entrar nesse contexto, mas uma coisa todo mundo ensina: arrependei-vos, né, e crê no Senhor Jesus, né? Então, durante esse período todo, a igreja já vem pregando isso. Nós já vimos pregando isso, né? Só que agora vai ser uma pregação com um evangelho puro, límpido, né? E junto com esse evangelho traz também juízo, né? Porque, querendo ou não, não existe só pessoas que não aceitaram Jesus. Existem ímpios ali. Uhum. Existem pessoas malignas ali. Sim. E essas pessoas, elas estão tentando formar um sistema para tentar dominar o mundo, né? E oprimir os filhos de Deus, que vão conseguir por um certo momento, na segunda metade da última semana. Então, essas trombetas, elas estão ali para serem tocadas com o objetivo de despertar a igreja, inclusive teroar, né, ouvir uma voz, que está lá em Mateus 25, para despertar a igreja que dorme, para pregar o evangelho eterno para todas as nações, temer ao Senhor, dai glória, né? Vai chegar na hora do seu juízo. Isso, Apocalipse 14:6. A trombeta, ela não é só juízo. O juízo faz parte de mais um elemento que a trombeta vem fazendo, né? Que é anunciar o evangelho e é anunciar o juízo de Deus. E as nações, as lideranças, já sabem quem é que está causando isso. Quem é que está causando isso é a igreja. Porque nós estamos avisando previamente, ó, se você não se arrepender, vai acontecer isso, isso e isso. Aí, pum, acontece. Ó, se você não se arrepender, vai acontecer isso, isso e isso. E pum, acontece. A gente tem um mapa, né, ali, tudo na palavra de Deus. A gente sabe as ordens das coisas, né? E as coisas vão acontecendo. Ó, se vocês não se arrependerem, vai vir uma praga aí que vocês vão ficar 5 meses desejando a morte e vocês não vão morrer. E aí acontece, né? Então, eles sabem quem é o culpado de tudo isso daí. Na verdade, o culpado são eles. A gente só está avisando para se arrepender, né? Nós somos aqueles que estamos trazendo uma mensagem do alto, tá? Nesse momento que a gente traz a mensagem do alto, a gente está trazendo juízo como profeta. Você vê que o profeta Amós ali, ele está anunciando as pragas que estão acontecendo. É sempre assim, ele está sendo uma trombeta ali. Uhum. Né? Ele está sendo uma trombeta. Ó, vocês vão se encontrar com Deus, se arrependam, porque os juízos estão caindo. Trombeta é juízo, né? Os juízos estão caindo aqui. E vocês não estão se arrependendo. Então tem a mensagem e tem o castigo. Tem a mensagem e tem o castigo. Por que isso? Porque, veja bem, isso já aconteceu uma vez na história da igreja, lá em Atos. Em Atos você vê, ao mesmo tempo em que os apóstolos estão ensinando a palavra com poder, tem também juízo. Ananias e Safira, Herodes que não deu glória a Deus, né? Anjos aparecendo por ali, dialogando. Você vê isso acontecendo direto em Apocalipse, anjo aparecendo, anjo pregando o evangelho, não que ele prega o evangelho, né? Mas que ele revela a nós o evangelho a ser pregado. Você vê isso lá no deserto, aonde tem muito poder de Deus, tem juízo. Aonde tem muita glória de Deus, também tem cobrança imediata. E por que essas cobranças são imediatas? Por que esse juízo é imediato? Porque a igreja já está trazendo sobre ela uma glória a qual nem Moisés e nem os apóstolos viveram. Uhum. Então, é até uma palavra que eu vi uma vez assim, que um pastor disse, né? No início de um culto. Eu tenho 2 notícias para vocês, uma boa e uma ruim. A boa é que Jesus está aqui, e a ruim é que Jesus está aqui, né? Então, se você está na santidade, amém. Se você está em pecado,
é juízo. Nesse tempo, já era, porque aí não tem só pregação da palavra, tem pregação, mas tem poder, e aonde tem poder tem maior cobrança. Jesus disse em Cafarnaum, né? Olha, se em Sodoma tivesse operado os sinais que aqui se operam, eles teriam muito se arrependido. No dia do juízo haverá menos rigor para eles do que para vós. Ou seja, eu estou operando sinais e maravilhas como prova de que Deus está comigo, e mesmo assim vocês não estão se arrependendo. Não tem chororô, né? A palavra de juízo está decretada para vocês, né? Então a trombeta ela vai ser aplicada junto com os poderes para dar legitimidade à igreja e para que as nações fiquem inexcusáveis diante de Deus. Por isso que é uma palavra que é testemunho para todas as nações. Uhum. E aí sim virá o fim. Você acha que se enquadra aqui nessas trombetas também, aquele texto que nos fala que o juízo começa pela casa de Deus? Claro. Porque pensa bem, não seria uma vergonha para uma igreja ver que elas estão passando por todas essas catástrofes, estão sentindo na pele, sendo que, por outro lado, não era para estar? Porque é mais ou menos isso que a palavra nos mostra, né? Se o juízo começa pela palavra de Deus, eles estarão incluídos nessas catástrofes. E vendo, e isso daí também até, por outro lado, pensando aqui, isso nos dá uma base de entender que sim, até esse ponto de união entre Estado e igreja, para afligir a verdadeira igreja espiritual, possa vir a partir desses pontos também, entende? A Bíblia, ela fala, se a gente pegar como base lá em Mateus capítulo 25, né, ela vai dizer o seguinte, né, que existem virgens que estavam dormindo, todas dormiram, na verdade, né, mas umas tinham azeite de reserva e outras não. 5 ficaram fora do reino e 5 entraram. Então está muito claro que vai ter gente que foi chamado para ser rei e sacerdote, mas vai ser reprovado. Não vai ser aprovado nesses dias.